Muda tudo, né? Lá na fábrica, a gente adota o seguinte, qualquer empresa que entre com mais de 20 funcionários, que sejam residentes, digamos assim, ela precisa de disponibilizar um técnico de segurança full-time durante aquele período de atividade. Com 20? A gente adota... Dependendo do quadro, certo? Independente do quadro do NR4. É uma regra interna nossa, isso já é item de contrato. Uhum. O comprador, quando vai comprar, ele já tem que cotar essa mão de obra desse técnico de segurança. Olha, isso atenderia? Atende. Olha a primeira mudança na gestão de SST aí. É lá no contrato, é na negociação, é na hora de compra. Não existe nenhum serviço, não tem um empregado contratado ainda, você já está fazendo gestão de SST com planejamento adequado desse tipo de situação. Atende? Lógico que atende. Lógico que atende. Mas o seu SESMIT vai ter que interagir com essa pessoa. Sim. Você vai ter que interagir. O planejamento, mapeamento de riscos e tudo mais tem que ser feito em conjunto sempre. Eu não posso passar essa obrigação para o terceirizado e esquecer que ele fez e está lá. Eu jurei que não ia falar sobre isso, mas imagine o E-Social. Imagina o PPRA dele, o PPP dele e o seu PPP. No seu PPP, o seu empregado, ele está exposto ao risco tal, ou no PPRA também está exposto ao risco tal, XYZ. No dele está o JMK, eles estão no mesmo site, no mesmo lugar. Pode isso? Tem que se falar. Tem que se falar. Tem que falar a mesma linguagem. Tem que falar a mesma linguagem. Para isso, essa é uma solução interessante. Você traga o seu profissional, mas o seu profissional tem que estar integrado à minha estrutura. Não tem como não estar. Por isso, sim, que eu tenho que disponibilizar, oferecer o meu serviço para o terceirizado. O meu serviço tem que atender o terceirizado. Não tem como não atender. Eu penso que o interessante seria o profissional que vai fazer o PPRA da tomadora do serviço também fazer o PPRA das terceirizadas, para ele poder cruzar todas as informações e atender o E-Social no produto todo. Sim. Porque senão acho que vai dar muita confusão no cruzamento das informações. Com certeza. E o cuidado é maior, por isso que pode ser até o mesmo profissional, o ideal é que seja o mesmo profissional, para que se houver algum tipo de mudança de função ou de local de trabalho, esse mesmo o profissional já conhecendo o histórico, já porque ele que fez o PPRA original, ele saiba fazer as adequações necessárias, os lançamentos necessários no social para que não tenha problema. É uma forma de gestão de SST. Nós estamos falando. Aproveitando aqui a colocação, né? Eu até entendo que a NR9 e a NR18 vai ter que ter algum tipo de mudança em função de dizer assim, eu tenho 10 profissionais, de acordo com a comunicação da obra, eu tenho 10 profissionais, então eu faço PPRA, mas a NR9 chama os itens da NR18. E se for o contrário também, então faz uma coisa só de toda vez, tem que fazer guarda-corpo, tem que fazer sistema de linha de vidro, tem que fazer tudo isso aí. Sim. Então eu acho uma desconexão. Você diz assim, eu faço PPRA, mas eu faço PPRA com os itens da NR18 e assim sucessivamente. Com certeza. Não só essas NRs, mas especialmente as NRs 4 e 5, alguém vai ter que conversar para mudar alguma coisa lá, né? A NR4 não dá para ler com isso que nós estamos falando. Já que fala NR4 que eu vou ter que oferecer o meu SESMIT ao terceirizado, ou que eu vou ter que integrá-lo ao seu profissional, ao seu técnico de segurança, ao meu SESMIT, lá não fala em lugar nenhum. Lá fala que pode integrar, se depender, se tiver negociação coletiva, né? Pode ir para o sindicato patronal, para a associação patronal, o máximo que fala é isso aí. Mas lá não fala que tem que ter. Mas a gente vai deixar isso acontecer? Vai deixar passar? Considerando que a responsabilidade, a obrigação de fornecer as condições, responsabilidade é direta e é minha. A responsabilidade em garantir, ou seja, eu tenho que fornecer e garantir que essas condições de saúde e segurança, elas atendam e mantenham o ambiente salubre e seguro. Quem faz isso dentro da empresa? É o SESMIT e a CIPA, né? Tem que trabalhar juntos, é lógico. Né? Isso é responsabilidade da contratante. Por isso que eu faço essa leitura de que o SESMIT e a CIPA não, CIPA, vou falar depois, mas SESMIT tem que ser da contratante.
Ela tem que integrar. Quando tiver, né? Porque a grande maioria esmagadora não tem CEP. Só vai ter um indicado da CIF. Mas Cada ela... um vai ter o seu indicado. Agora, olha só, aí você falou uma questão interessante. Pelo quadro lá 2 do anexo da NR4, né? Até, dependendo da empresa, a partir de 50 empregados, até 200 empregados, dependendo do grau de risco, não tem CERT. Não tem CEP. Não tem CERT. Você vai somar todo mundo? Porque você pode ter com a terceirização agora ali, né, autorizada para todas as atividades, eu posso ter uma empresa sem nenhum empregado, vai ser só a gestão daquelas pessoas, gestão de terceirizados como um todo. Na construção isso é muito comum, já sempre foi comum. Né? A construção tem uma atividade de incorporação imobiliária, no caso de edificações, em que o incorporador ele contrata todo mundo, mas ele é o dono da obra. Tem poucos funcionários. Ele tem funcionários só de vendas e gestão, e de administração. Mas ele é o dono da obra. Ele é o dono da obra. Esse incorporador é o responsável agora por todas as questões, não tem discussão. Ele é o contratante. As dependências são dele. Mesmo que ele contrate uma construtora mãe, digamos assim, para gerir toda a obra e essa contrate os subcontratados, como nós estamos falando aqui mais cedo. A responsabilidade vai sempre para o incorporador. Aí muda o dimensionamento todo. Aí você fala assim, eu tenho 500 pessoas na obra, mas não tenho CERT, porque nenhuma tem mais de 50 empregados, né, dependendo do grau de risco. Nenhuma delas tem, eu não vou ter SESMIT. A NR4 tem que ser alterada, gente. E será alterada, tenho certeza disso, até porque no Ministério do Trabalho já há essa discussão lá, né? Já existe essa discussão, já existe há algum tempo, na verdade, agora então se tornou... Né? Vamos ver, mudanças de governo agora, no final do ano, dependendo de quem ganhar e tudo mais, pode ser que esse processo seja acelerado. Mas só uma pergunta, eu não entendi uma coisa que tu falou aí. A responsabilidade civil e criminal, no caso do tomador contratar um terceirizado... Eu falei da trabalhista, tá? A trabalhista. Porque a trabalhista, ela independe, no caso, vai depender de culpa. A responsabilidade, o fator que determina a responsabilidade é ser terceirizado e prestar serviço dentro das dependências da tomadora. Ponto, acabou. Se acontecer alguma coisa lá, a responsabilidade é dele, mesmo que não tenha agido com culpa para isso. Você diz numa reclamatória trabalhista. É de saúde e segurança, especialmente saúde e segurança. Então, sim. Não só numa reclamatória, nós vamos falar aqui, o Ministério do Trabalho, por exemplo, se ele entrar na sua empresa, tiver um terceirizado, e o terceirizado não estiver cumprindo uma regra de segurança do trabalho, ele vai te autuar diretamente enquanto contratante. Vai acontecer isso agora. É social. É social. Surgiu uma multa da social e... Vai direto para contratante. Não. O CERT ainda não está, não. Na verdade, a questão do CERT é que nós estamos falando aqui de consequência lógica do sistema que nós vai ter. Você não tem como ter 1000 pessoas dentro da empresa e não ter um CERT. Dentro de um site, né, dentro de um estabelecimento. A gente vai ampliar, vai trocar a capacidade de uma das nossas fábricas. Óbvio que a gente vai ter várias posturas consórcio. Essa orientação, que ela, como você falou, não dá para publicar em NR4, mas ela já estava lendo, por exemplo, por parte do auditor fiscal, por da obra. Se não tiver SESMIT por falta de dimensionamento, não tiver dimensionamento, ele não pode autuar porque o NR4 não fala isso. Mas se acontecer um acidente com o empregado da consultora dentro da sua fábrica, ele vai te responsabilizar. Eu digo que o entendimento ali do auditor. Então, Ele vai te responsabilizar. eu digo. Não precisa ter SESMIT, mas se acontecer um acidente, ele Não, você é responsável. Por isso que nós... deveria ter SESMIT, não por obrigação, mas para evitar que acontecesse um acidente. Exatamente, por isso que nós estamos falando. SESMIT não existe para atender a norma. Exato. Existe para de segurança. Exatamente. O Guzmão falou tudo. Essa Deveria ser assim, mas agora será. Agora será. Com o E-Social e com a nova lei, ai de quem não colocar um CERT decente para funcionar. Ainda vem a questão do CERT terceirizado. Né? Nós não vamos entrar nela agora, não. Que ainda é outra que vai depender de uma discussão sobre NR4 também. Mas a responsabilidade é direta. Então, eu, mesmo não tendo obrigatoriedade de ter um SESMIT formado, porque eu tenho vários terceirizados dentro do meu site, dentro da minha fábrica,
eu, por prudência e para evitar a responsabilidade direta, que a obrigação é minha, tanto de fornecer quanto garantir, eu vou montar uma estrutura, com certeza. Com certeza. E vou exigir, vou colocar essa estrutura para funcionar para os terceirizados também, para que eles cumpram com as regras de segurança para não me dar problema. Precisa evitar problema para mim, não é para ele não. Não é? Professor, só para mim poder não ficar com dúvida, Pois não. eu vou ter que estudar mais essa matéria. Eu sou um tomador pessoa física, certo? Empregador. Contratei esse moço aqui como construtor e ele tem a estrutura dele, com empresas, empregado dele. Ele vai lá executar o meu empreendimento. Não, você é pessoa física da sua casa. Não, pessoa física. Sou jurídico. Você vai construir, você tem um terreno, você vai construir uma casa. Pode ser. Não, pode ser a sua casa. Pode ser. Eu acho que eu sei onde você vai chegar. Vamos lá. Construtor. Aí um profissional dele se acidenta, ou a DLT chegar lá fiscalizar, vai multar quem? Você. Mas eu acho. Olha só. Eu realmente estou equivocado. Não, você, perdão, como é que você chama? Elias. Elias, deixa eu te falar. Isso aí é uma das. Isso aí é uma. Não tem problema nenhum em falar isso, inclusive gravado. Isso é uma das excrescências da justiça trabalhista brasileira. Né? Não estou aqui para falar contra a justiça em si, mas a justiça tem alguns aspectos dela que são complicadíssimos. O TST tem uma orientação jurisprudencial. Aí entrando um pouquinho em juridiquês, me perdoem, por favor, mas isso é importante para esclarecer. OJ 191, que falava, até o ano passado, falava assim: o contratante não é responsável pelas obrigações trabalhistas dos empreiteiros que ele contratar, salvo se ele for uma construtora ou uma incorporadora. Esse entendimento foi uniformizado por uma ação de empregados de construtoras que foram contratadas pela Petrobras. Nós estamos falando aqui, a Petrobras chegou e falou: eu sou petroleira, eu refino, distribuo, vendo petróleo e derivados. Não sei construir, então não tem nada com isso. Aí o TST falou: faz todo sentido. Você não tem nada com isso, você contratou um especialista para fazer isso para você, então, se ele não pagar, você não tem que fiscalizar, você não tem que fazer nada, se não pagar, a responsabilidade é só dele. Até o final do ano passado estava isso em vigor, plenamente tranquilo. Aí alguém questionou, o TST resolveu mudar de opinião. Né? Resolveu mudar de opinião. E ele falou que não, que a partir daí todo mundo é responsável, e porque o contratante, mesmo que ele não entenda de construção, por exemplo, ele tem que entender de contratado, ele tem que ter se cercado das responsabilidades, dos problemas, contratar pessoas idôneas. Aí vem uma outra discussão, fala, até a pessoa física, isso foi discutido lá no plenário do TST. Inclusive, pessoa física, vocês ministros mesmo, se vocês forem contratar, vocês vão comprar o lote no Alphaville e vão construir a sua casa lá, vocês vão ser responsáveis? Excrescência da justiça trabalhista. Eles falaram que sim. Sim. A ideia hoje é essa, infelizmente é essa. Olha que loucura. Que bom estar aqui hoje. Já não vai fazer aquela obra, né? E olha só, Elias, você vê como é que são as coisas, que nós estamos numa plateia de profissionais de saúde e segurança do trabalho. Né? Nós sabemos da responsabilidade dos problemas que isso gera. Só que muitas vezes, o empresário, eu sou o diretor de uma entidade empresarial, de empresários, tá, gente? Estava conversando aqui há pouco, um dos maiores problemas que nós temos é conscientizar o empresário disso. E a única forma, infelizmente, de conscientizar o empresário disso é fazer terrorismo. Chegando e falar isso, olha, você vai ser responsabilizado, você vai ser responsabilizado. No dia que a conta chegar, ele vai falar, a conta chegou, a conta chegou, você vai ter que pagar. Você não preocupou lá atrás, para você SESP é custo, para você CIP é custo. Não pode. Não pode. Não só não é custo, como ele tem que ser integrado ao processo produtivo, para que ele seja eficiente.
Não sei, depende. Se a empresa terceirizada for uma empresa boa, aí a eleição, você escolher a boa empresa terceirizada, esse que é o ponto, né? Esse que é o ponto. Às vezes ser terceirizado pode ser até bom, sabe por quê? Aí vem pela discussão conceitual para a gente passar para frente aqui rapidinho, porque assim, se a empresa é terceirizada, especializada em indústria automobilística, ela vai conhecer a realidade da GM, da Ford, da Volkswagen, não sei o quê, pode agregar valor com isso ao atender as empresas. Se ela for só da GM, ela não pode, talvez não tenha esse conhecimento do que está acontecendo no mercado. Né? Então, a terceirização ampla e restrita, ela também vai trazer essas coisas boas. É óbvio que ela tem problemas, óbvio que tem discussões, óbvio que tem riscos, mas ela vai trazer essas questões boas também. Não, uma questão, por exemplo, desse toda da... Vou pegar esse gancho da automobilística, né? É um fabricante de farol. No caso, ele fabrica para Fiat, para Ford, para Chevrolet. Se der um problema, quem vai ser responsabilizado por isso? Hoje não, porque ele não fabrica dentro da fábrica da Fiat, da Ford e da Chevrolet. A Volkswagen até tentou fazer, como é que chama? O pessoal da indústria automobilística aí, Especialistas, né? que fica dentro da fábrica. Lá em Resende, a fábrica da Volkswagen, Consórcio modular. consórcio modular. Tinha uma empresa aqui, aí tinha uma linha pintada no chão, tinha outra aqui, tinha outra linha pintada no chão, tinha outra. Aí a linha de montagem ia seguindo esse módulo, né? Esse consórcio modular aí, e seguiu. Ideia de gestão espetacular, mas esqueceram dessas outras questões, trabalhistas e segurança. Quando monta, é que a fabricação explodiu. Nós temos, assim, tem várias situações desse formato. Então, existe lá a B e C, né? E tem uma empresa que terceiriza para essas três empresas. Acontece calçado, né? Nossa, Calçado, têxtil, né? Guararapes. barato tem texto, né? Guararapes do Flávio Rocha, né? Que a gente viu muito falar em Riachuelo. Ele montou um polo, né? Como é que chama? Tem um nome? Das facções. Essas faccionistas lá no Rio Grande do Norte, né? Em que elas só prestam serviço, aí é um pouco diferente, tá? Só para ilustrar, só prestavam serviço a Guararapes. A Guararapes comprava o pano, mandava para elas, fazia e devolvia. Né? Aquele negócio todo. Elas não estavam dentro das instalações da Guararapes, estavam na facção dela lá, Produz só para ela, né? só para Guararapes. O calçado tem ateliê de costura de calçado. De calçado, né, para fazer a costura embaixo, tem. É uma casa do cara com volta a família toda. E Sim. produz pra uma empresa. E a Nova Serrana, Nova Serrana. É. Nova Serrana é muito assim. Franca também. Franca, Jaú, Jaú tem. Todo polo calçadista tem essa cadeia em volta, né? É que esse valor é pouco. Às vezes o cara tem só o escritório lá comercial e não tem nem funcionário. Não tem. Faz tudo fora. Não tem. É aquele negócio, né? Eles falam da linha Smile, que eles chamam, né? Que onde tem valor agregado é na concepção e na comercialização. Já a produção, ela não tem o valor agregado para baixo, manda para a China. A Apple faz o design e vende, mas quem produz é a empresa chinesa lá. Que ninguém sabe o que acontece lá dentro, né? Ninguém sabe o que acontece lá dentro. É o que faz. Então isso hoje é considerado de menor valor agregado dentro do processo produtivo. A produção em si. Então terceiriza. Por exemplo, você não consegue responsabilizar ninguém nessa situação. Pelo acidente, Não, você responsabiliza o empregador original, é a terceirizada, porque ele não está lá dentro. Nesse caso da Guararapes, não aconteceram acidentes de trabalho não, mas o Ministério Público do Trabalho chegou e falou assim, se acontecer, a responsabilidade vai ser sua, porque ele está integralmente dedicado a você. Houve muita discussão, muita confusão, e no meio do caminho, quando estavam discutindo isso, saiu a lei nova. Aí a discussão voltou, estaca zero, começaram tudo de novo, para saber se responsabiliza a Guararapes ou não. Mas vamos supor, se essa Guararapes fizesse para Pernambucanas, para outros pagadores. Guararapes é a Riachuelo. Não, se As facções dela. fizesse para outros pagadores, para outras lojas, por exemplo. Aí, num passivo trabalhista, quem seria responsabilizado? Isso que eu queria entender. Se eu presto para 4, 5 empresas diferentes. Em relação à saúde e segurança do trabalho, nós temos dois aspectos aí. Se ocorreu acidente, né, definitivo, incapacitante ou que leva a afastamento e tudo mais, vai ver para quem está prestando serviço naquele momento.
Agora, se é uma doença ocupacional, por exemplo, que ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo por conta da própria atividade, e sendo que essa atividade eu presto para várias empresas, a Justiça do Trabalho tende a responsabilizar todas proporcionalmente, né? Eu acho um equívoco, mas também o posicionamento da Justiça do Trabalho brasileira hoje. Mas a tendência é essa. Aí seria proporcional. Então, se ele tivesse direito a uma indenização de 100, tiver 3 empresas, cada um paga 33, vamos dizer assim. Vamos lá, obrigado. Vamos seguir. Então, só para passar, diferença entre responsabilidade e obrigação, mas responsabilidade. A responsabilidade pelas verbas trabalhistas, o contratado executa e o contratante só tem que fiscalizar. Pagou o FGTS, INSS, o salário, está tudo direitinho? Prova para mim? Ok. Provou que eu não sou responsável. Está tranquilo. Agora, a obrigação mais responsabilidade, a própria contratante executa, a própria contratante fiscaliza. Isso que nós falamos. Ela define e determina as políticas de saúde e segurança, ela implementa as políticas de saúde e segurança e ela fiscaliza políticas de saúde e segurança do seu terceirizado, se ele estiver lá dentro da empresa. Certo? Repetir aqui, porque aqui está falando de responsabilidade e obrigação. Agora nós estamos falando de condições trabalhistas e previdenciárias, condições de saúde e segurança. E o critério essencial, prestar serviço de dependência da contratante em um local por ela estabelecido. É o que nós estamos falando aqui agora, resumido, ou pelo menos uma tentativa de resumo num slide só. Tá aqui. Se for na dependência da contratante o local por ela, segue esses critérios. Posição da fiscalização do trabalho, nota técnica 90/2018. Primeiro, responsabilidade é da contratante, ponto, em qualquer circunstância. Não falou de qual contratante que nós estávamos falando aqui, se é do primeiro, se é do segundo, se é do subcontratado, do terceirizado, do quarteirizado, do quinteirizado, o que for, lá fala que é da contratante. Possibilidade de autuação direta do contratante pelo descumprimento de normas de saúde e segurança por parte do contratado. O contratado não está com o empregado contratado dentro do meu site não está com a EPI adequado, não está usando. Por exemplo, mais simples. O fiscal chegou, ele autuou o contratante. Ah, mas eu não sei que, não posso fiscalizar. Por que não pode fiscalizar? A lei fala que você deve fiscalizar. Ah, mas eu não posso ir lá dar ordem para ele, porque senão eu descaracterizo a contratação, né, a terceirização. Agora, por autorização legal específica, é a única forma em que o contratante pode interferir diretamente no trabalho do contratado é em saúde e segurança. Ele pode dar ordem. Se o empregado contratado está descumprindo alguma coisa, o engenheiro de segurança do contratante viu, ou a fiscalização de segurança do contratante viu, ele pode mandar parar na hora. Tem que mandar parar na hora, na verdade. E tem que corrigir na hora, porque a responsabilidade é toda dele. Não, só para ler aqui rapidinho. Cumpre ressaltar que isso aqui é um trecho, que a responsabilidade se dá em relação ao resultado, ou seja, a contratante é responsável pela efetiva existência de condições adequadas de saúde e segurança do trabalho, não sendo exonerada dessa responsabilidade pela mera fiscalização e ou notificação que eventualmente faça o prestador em caso de irregularidades. Então não basta eu chamar a atenção do prestador. Eu tenho que ir lá e corrigir o problema, se for o caso. Tá? Tá pequenininho aí, mas é só porque a gente... Estamos chegando ao final já, só para a gente lembrar aqui de algumas questões que muitas delas não têm resposta não, tá, gente? Ainda não. Nós precisamos construir essa resposta, precisamos trabalhar essa resposta. Por exemplo, enquadramento de risco. Né? Enquadramento de risco não me parece muito problemático, vocês me corrigem, me ajudem se eu estiver errado, porque o enquadramento de risco é feito com base no estabelecimento, né? Então, independente de quem estiver dentro do estabelecimento, do que está fazendo dentro do estabelecimento, o enquadramento de risco é um só. Se eu estou no escritório dentro do estabelecimento, mas o risco é 3, eu também estou sujeito ao risco 3. E conto para fins de risco 3, concorda? Ou eu estou errado? Mas pode ser que a atividade ela é diferente daquela. Mas aqui vale a do estabelecimento. Não interessa a atividade. Pode ser uma obra dentro do estabelecimento. O seu risco às vezes é maior do que o estabelecimento. Pode acontecer. A obra pode ser 3, o estabelecimento pode ser 1. Eu estou fazendo um prédio de escritórios que eu estou fazendo um retrofit, né?
mudando a fachada, o escritório continua funcionando lá por dentro e tudo mais, e o escritório é risco 1 e a construtora é risco 3. Boa pergunta. Boa pergunta. Porque o seu risco está determinado lá no seu KNAI. Porque o seu risco está determinado. O seu risco está determinado no KNAI. É no KNAI, com certeza. Com certeza. Eu entendo que nesses casos aí, na verdade, até por conta da teoria do risco e da responsabilidade, é óbvio que para aquela prestação de serviço eu vou agravar a situação. Ela fala. Olha que interessante nessa lei que você está comentando. De repente eu vou fazer um retrofit, eu sou grau de risco 1, contratei uma empresa que vai fazer uma atividade 3, só que o material que essa empresa vai utilizar, eu contrato. Né? Eu estou contratando, os meus funcionários não estão expostos a essa atividade. Eu sei que você não quer falar sobre isso, sobre o social, mas você imagina como é que isso vai vincular. Nossa né? Senhora. Porque eu vou contratar um material de faturamento direto, uma Direto. empresa que vai executar um grau de risco 3, uma atividade de risco 3, e os meus funcionários estão ali em grau de risco 1. Estão ali, estão em grau de risco 1, não tem contato com o material, mas... Tire da sua planta. Tira da sua planta. Eu acho que isso também é complicado. Não vai resolver, mas- Mas você efetivamente tem uma operação de escritório. Sim. Você já não tem uma operação de exploração fora do escritório, mas você tem ali o grau 3 vinculado ao determinado. Sim. A dificuldade também é com relação a isso. Com certeza. O escritório não tem risco, mas o meu KNAI é 3. Eu acho que uma solução daí pode vir pela transitoriedade do serviço. Você vai ter que fazer essa avaliação. Né? Se o serviço é transitório de fato, eu não tenho, obviamente, como mudar meu enquadramento por conta disso. Mas se o serviço não é transitório, porque agora pode terceirizar tudo, inclusive serviços permanentes, aí você começa a avaliar eventual mudança. Pode ocorrer eventual mudança de enquadramento, sim. Né? É questão para reflexão, tá, gente? Aqui nesse slide eu não quero trazer respostas, não. Eu quero trazer reflexão, para a gente pensar. Né? O SESMIT, serve da contratante assistindo empregada contratada. É o que nós conversamos. Para mim tem que ter. Se eu vou fazer o treinamento, se eu vou fazer o DDS, né? Os estudos de risco, obviamente que tem que ser tudo em conjunto. Baixa e cálculo de dimensionamento do SESMIT. Falamos também aqui. NR4 foi para o espaço. A verdade é essa. NR4 foi para o espaço. Nós temos que ter bom senso e profissionalismo na hora de formar, porque a responsabilidade é do contratante. Então ele tem que ter bom senso, falar, não vou fazer um SESMIT para atender os contratados, a responsabilidade é minha. Isso é suicídio. Né? É suicídio. SESMIT comum, NR4 PAF, permite, desde que previsto em convenção coletiva. Tende a eventual alteração da NR4 permitir SESMIT comum quando está todo mundo dentro do mesmo site. Para formalizar essa situação que nós estamos falando aqui, tá? Alteração da NR, eu falei, para mim vai para o espaço. CIPA, minha opinião, muda nada. A CIPA é do estabelecimento, não é da empresa. Né? Também pode ter uma alteração na NR para somar todo mundo? Pode, eu acho que vai acontecer. Ações regressivas de INSS. Hoje, se você tem um acidente do trabalho e o INSS paga como é que chama, gente? Os auxílios, a aposentadoria por invalidez, seja o que for, se for de sua responsabilidade ou causada por um acidente por negligência em relação às normas de segurança, o INSS ajuiza ação regressiva contra a empresa para ele devolver esse dinheiro para o INSS. Agora, se acontecer um acidente de um terceirizado dentro da sua empresa, quem vai pagar essa conta de ação regressiva? É outra pergunta que não tem resposta ainda. Mas tende a ir a contratante, tende a seguir a regra geral. Também. Jornada de trabalho quarteirizados e social. Vou juntar todos aqui porque a jornada de trabalho do seu empregado, você controla. A jornada de trabalho do empregado do seu terceirizado, você só controla porque você tem horário de funcionamento da sua fábrica, do seu estabelecimento. Mais ou menos nesse sentido. Mas se ele tiver acordos de jornada diferenciada com seus empregados, é importante que você saiba, lógico, você tem que saber isso. Questão de SST no contrato, lá no início. Ou você pode até proibi-lo de fazer isso. Você quanto contratante, tá, gente? Por quê? Porque a jornada de trabalho, a gente sabe que
reforma trabalhista ou uma flexibilização, que isso vai ter influência em exposição de risco, tempo de exposição de risco, vai mudar toda a nossa formatação de PPRA, por exemplo, PPP e tudo mais. Então eu tenho que ter controle dessa forma. Quarteilizado, já falamos em social, vou fingir que eu não falo nada, a gente passa direto e segue. Para terminar o último slide, por favor, o que nós temos que fazer? Primeiro, o mapeamento de risco ele sempre deve ser global, não tem jeito de eu fazer individualizado e esperar que o terceirizado faça o dele, né? Por conta da isonomia, em que há igualdade de tratamento dos empregados da empresa e do terceiro, eu tenho que levar isso em consideração na hora de formatar minhas políticas de saúde e segurança, sim. Né? Diminuição do número de empregados próprios é uma tendência? É, e isso tem essas consequências todas que nós falamos em relação ao dimensionamento do SESB, da CIPA, de aplicação de políticas de segurança e tudo mais. Importante a gente levar isso em consideração. Fiscalização das atividades do terceiro. Meu SESB tem que estar a serviço do terceiro. Mas não é um serviço que eu estou ajudando ele, não. Eu estou fiscalizando esse terceiro, na verdade, porque a responsabilidade é minha. Compartilhamento de informações. Eu tenho que ter o profissional de segurança do trabalho do terceirizado em plena sintonia com o meu. Eles têm que trocar informações sempre. Isso tem que estar previsto em contrato e tem que ocorrer. Porque senão nós teremos problemas. Mudanças de função de ambiente de trabalho. Você só vai controlar isso enquanto contratante se você tiver o compartilhamento correto, essa integração correta com as atividades do empregado, do terceirizado. Você só vai saber se ele mudou de risco, se ele está em outro lugar, se ele tem algum problema, se ele tem que usar o EPI X, Y, Z, se você tiver essas informações compartilhadas. Papel das empresas contratadas para a gestão de SST. Falamos sobre isso também. É uma tendência? Sim. Vamos ver como é que o Ministério do Trabalho vai tratar isso, né, especialmente na eventual alteração do NR4. Mas temos que escolher bem também as empresas de terceirizados, os SESBs de terceirizados, se for o caso, para evitar esse tipo de problema. Nós temos ganhos de economia, diminuição de risco e produtividade, com a implementação de um plano de gestão de SST decente, bom, profissional, é óbvio que nós temos. E isso que nós temos que provar para o empresariado. Que eles têm que... o velho clichê, né? O velho chavão. O que você despende com saúde e segurança não é gasto, é investimento. Esse chavão tem que ser repetido cada vez mais, e ele está cada vez mais evidente e forte. Né? Porque você consegue economia e diminuição de risco e produtividade, sim. Só terminar aqui, né, para a gente matar isso aqui, porque esse aqui é o último. E o E-Social, mais uma vez, a gente nem se fala, né? E-Social é o seja que Deus quiser.